convidado do Inconfidências de hoje é o deputado federal recém-eleito Patrus Ananias. Mineiro de Bocaiúva, Patrus tem uma longa trajetória na vida pública. Foi vereador e prefeito em Belo Horizonte, deputado federal, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no primeiro mandato do governo Lula e o grande responsável pelo Bolsa Família. Deputado Patrus, muito obrigado por ter aceito o convite do Inconfidência. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. É um prazer também, Jonathan. Eu vim com muita alegria para esse nosso encontro e essa conversa. Deputado, o senhor foi eleito em Belo Horizonte com cerca de 80 mil votos, foi o candidato mais votado para deputado federal. Essa votação expressiva, de alguma maneira, compensou a derrota à prefeitura em 2012? Olha, eu tenho uma relação de amor com Belo Horizonte. A eleição de 2012 foi uma eleição atípica, né? Nós tivemos uma belíssima votação, considerando as condições da campanha. Eu me tornei candidato na 25ª hora para atender a uma demanda, uma solicitação do partido. Então nós não tivemos tempo para preparar a campanha, mobilizar. Mesmo assim tivemos uma votação que mostra a força da nossa interlocução com a cidade de Belo Horizonte, com os movimentos sociais, com a periferia, com a juventude, com as igrejas, com o mundo da cultura, universidades. E agora as eleições para deputado federal confirmaram essa relação, digamos, amorosa que eu tenho com muita alegria com essa grande e querida capital dos mineiros. Deputado, em 2010, o seu nome foi preterido por uma aliança do PT pelo candidato Hélio Costa. O senhor foi vice na chapa dele ao governo do Estado. Em 2012, como o senhor mesmo diz, na 25ª hora o seu nome foi alçado à prefeitura, já depois do rompimento do PT com o PSB. Em algum momento o senhor se sentiu desprestigiado pelo PT de Minas? Não, tem uma história, né, do PT. Eu fui presidente do PT em Minas, fui 2 vezes secretário-geral do PT em Minas, né? Fui prefeito de Belo Horizonte. Dos cargos que eu disputei, eu sempre tive o apoio unânime e consensual do partido. E me coloquei à disposição para enfrentar algumas situações de risco, digamos assim. Né? Assim, em 2010, como você mencionou, em 2012 eu fiz com muito empenho, porque eu fui contra, com todo respeito aos companheiros que defenderam, desde 2008 eu fui contra a aliança que levou o atual prefeito. E a gestão dele agora em Belo Horizonte mostra claramente que nós estávamos com a razão, né? O total descompromisso social, descompromisso com os pobres. A cidade está abandonada, né? A autoestima da população de Belo Horizonte está muito baixa, né? Então eu assumi aquele encargo com muita determinação, porque eu sempre defendi que o Partido dos Trabalhadores e que as forças democrático-populares, né, as forças mais à esquerda, comprometidas com os pobres e com outros valores sociais da política, não participassem do governo dele, né? Então, na última hora, na hora de registrar as candidaturas, como ele não cumpriu os compromissos assumidos com o partido, eu fui procurado e assumi com muita convicção, e acho que cumprimos bem o nosso dever e demos essa contribuição, separamos definitivamente o PT e a esquerda de uma gestão que tem visivelmente um corte neoliberal, conservador e elitista. Bom, aproveitando esse papo sobre prefeitura, é natural que o seu nome seja alçado mais uma vez à campanha em 2016. O senhor pretende ser prefeito? Não está colocado no meu horizonte. Não, assim, não é. O que eu quero ser agora é um bom deputado federal. Eu sempre trabalho assim em função dos mandatos que eu tenho, das responsabilidades que eu assumo, né? É claro que eu quero ter uma presença em Belo Horizonte, quero manter, ampliar a interlocução que nós temos aqui com a cidade, né? Mas o meu objetivo nesse momento é cumprir bem o mandato de deputado federal, sabe? E o futuro pertence a Deus, né? O importante é a gente cumprir bem. Eu recebi um mandato do povo, especialmente do povo de Belo Horizonte, mas também de toda Minas Gerais, né? Votações também representativas em outras regiões, cidades, né? Como Teófilo Otoni, o norte de Minas, Montes Claros, Bocaiúva, Juiz de Fora e outras cidades. A ideia é a gente fazer um trabalho que corresponda às expectativas daquelas pessoas que votaram em nós. Eu nunca assumo um cargo, Jonathan, pensando em outro, sabe assim? Eu sempre assumo um cargo para exercê-lo com a maior dedicação e com a maior competência. O grupo mais próximo do senhor dentro do partido foi um pouco alijado pelo grupo do atual, do eleito Fernando Pimentel, inclusive com algumas trocas oportunas de lado.
Fernando Pimentel tem na sua história política a entrada a partir das suas mãos também. E aí eu quero fazer mais uma provocação. Em algum momento nesse período o senhor se sentiu traído por ele? Não, nós tivemos algumas discordâncias. Eu tenho amizade com o Fernando Pimentel, amizade pessoal, familiar, de quase 40 anos. Desde os anos 1970, quando eu vim para Belo Horizonte, ele saiu da prisão. Quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez, em 1982, né, já pelo PT, o Pimentel nos apoiou a mim como vereador, na época o João Batista Maris Guia, deputado estadual, e o nosso querido companheiro Nilmário Miranda, deputado federal. Nós temos uma foto dos quatro juntos. Né? Depois, o prefeito de Belo Horizonte, dos primeiros convites que eu fiz, com muita consciência e com muita convicção, foi para que o Fernando Pimentel assumisse a Secretaria da Fazenda, onde ele se ouve com muita dignidade, com muita lealdade, com muita competência. Nós sempre tivemos um diálogo respeitoso, fraterno, tivemos discordâncias, como eu mencionei. Em 2008, nós discordamos daquela política, naquele momento, a aliança com o PSDB, a eleição do prefeito Márcio Lacerda. Entendo que a história depois mostrou que nós estávamos certo. O prefeito Pimentel também entendeu isso, fez a sua autoavaliação, e agora, candidato a governador, ele unificou o partido e nós participamos da campanha com todo entusiasmo e com todo empenho. Deputado, há uma crítica também recorrente aos novos quadros do PT, de que eles não são tão combativos, tão ideológicos quanto os fundadores do PT, dentre os quais o senhor. Como é que o senhor avalia essa nova geração de políticos do PT? E aí eu posso citar dois nomes que aqui em Minas são os que se sobressaem mais: Miguel Correia Júnior e Gabriel Guimarães. Olha, o PT cresceu, né? Incorporou muitas pessoas diferenciadas. Quando nós constituímos o PT, nós já tínhamos esse projeto de fazermos um partido amplo, um partido de massas, um partido democrático, um partido plural, e não um partido de quadros, de vanguarda. Então o partido cresceu, incorporou novas pessoas, tanto que hoje, por exemplo, nós estamos conversando não só velhos militantes do PT, mas também pessoas novas que têm os mesmos compromissos que nós temos, no sentido de pensar num movimento que reafirme, né, os princípios e os valores que deram origem à construção e à consolidação do Partido dos Trabalhadores. Primeiro, a questão da ética, o mais absoluto compromisso com a honestidade, né, o rigor, a transparência na aplicação dos recursos públicos, o esclarecimento de todas as denúncias, né? Nós nascemos com essa marca, a marca da ética, da honestidade, do compromisso com a transparência. Segundo, a democracia. Tanto a democracia externa, ampliar a democracia participativa, criar condições para que as pessoas possam efetivamente exercer no dia a dia os seus direitos e deveres de cidadania, né? Mas também a democracia interna. Quando nós construímos o PT, nós falávamos, nós queremos um partido de tempo integral, não apenas para tempos de eleição. Um partido que cumpra também um papel pedagógico, educativo, que hoje, numa boa medida, a Fundação Perseu Abramo vem cumprindo. Concursos, inclusive de capacitação, de gestão pública, mas que nós precisamos também levar para os estados e para os municípios. E eu avalio, né, com todo respeito, que o PT em Minas Gerais, há alguns anos, está devendo. Porque há muitos anos o partido não promove um curso, não promove debates, seminários, não tem uma publicação, não tem uma interação maior com a juventude, com os movimentos emergentes da sociedade. E o terceiro ponto é o compromisso social, o compromisso com os pobres. Essa ideia de que nós temos um compromisso com a sociedade como um todo, que é importante governar para todos, potencializando todas as boas iniciativas existentes na sociedade, estimulando toda a criatividade, mas com um olhar sempre mais atento, prioritário, para as pessoas, as famílias e as comunidades que historicamente foram menos atendidas pelo poder público. A partir da sua avaliação, qual foi o maior acerto e o maior erro do PT no poder? Olha, o maior acerto do PT, eu volto ao tema, né, foi seguramente a questão social, né? A redução extraordinária da pobreza, as políticas de inclusão social, né? A redução, num certo sentido mesmo, a superação da fome, da desnutrição, e outras políticas sociais extraordinárias, o ProUni, o FIES, 1.500.000 jovens de famílias pobres, trabalhadoras na universidade, as centenas de escolas tecnológicas
de nível médio e superior que foram implantadas no Brasil, especialmente no governo do presidente Lula, escolas que foram proibidas de serem implantadas no governo anterior, né? Agora mais recentemente no governo da Dilma, Minha Casa Minha Vida, as políticas de moradia que devem ser implementadas e aperfeiçoadas, né? O Pronapec, que articula também no sentido de capacitar profissionalmente os beneficiários de outros programas sociais, Ciências Sem Fronteiras, né? Então eu penso que essa aí foi a grande conquista que nós tivemos, né? E acho que eu faria uma ressalva de que nós, no governo da Dilma, tivemos uma comunicação aquém do que nós deveríamos ter com a sociedade, que é um ponto que o Lula trabalha muito bem, porque ele é um comunicador por natureza. Eu penso que houve um descolamento? Faltou uma comunicação mais ágil com a sociedade. Porque vamos ser claros também, nós não temos nenhuma simpatia da grande maioria dos meios de comunicação, da grande imprensa, né? Assim, que fez a sua opção política, é legítimo, né? Assim, eles são contra o PT, contra a esquerda, contra os movimentos sociais, contra os programas sociais, né? Assim, eu lembro, por exemplo, só para lembrar aqui, assim, não podemos perder a memória, quando nós implantamos o Bolsa Família, os programas sociais que mudaram o Brasil, e também os programas de segurança alimentar, e as políticas públicas da assistência social, essa rede de proteção social, a grande mídia enfrentou duramente, sob o comando das organizações Globo, né? A Rede Globo, num certo momento, veio para desconstituir, né? Não só o Bolsa Família, como todas as políticas sociais e o Ministério. Né? Nós nos seguramos ali a duras penas, porque o esforço era no sentido mesmo. E eles disseram para mim, vários deles, o que eu tive, né? Não, nós não somos contra você, respeitamos, né, o seu trabalho, você foi um bom prefeito em Belo Horizonte, é reconhecidamente uma pessoa ética, é uma pessoa do diálogo e tal, mas nós somos contra essas políticas sociais. O que resolve o problema social é o crescimento econômico, né? Então fizeram a opção. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado de aperfeiçoar a nossa comunicação com a sociedade. Em todas as pesquisas, o Congresso, pesquisas que avaliam as instituições brasileiras, o Congresso Nacional sempre aparece lá no finalzinho da lista como uma instituição desacreditada, como uma instituição suspeita. O que pode ser feito para mudar isso? Na verdade, é um assunto fundamental, eu coloquei aqui de passagem, que tem a ver também com o combate efetivo à corrupção. É reforma política. Nós sabemos como que as eleições se fazem no Brasil. E aí é para todo mundo, especialmente no campo do executivo, que são as eleições mais caras. Presidente da República, governador dos estados, são eleições muito caras. Esse dinheiro não cai do céu e nem brota espontaneamente da terra. Esse dinheiro vem de quem tem, que são os grandes empresários, os grandes grupos econômicos, os poderosos. O senhor acha que as medidas que o PT tem tomado, o PT do poder tem tomado, para coibir essas ações de corrupção e para puni-las são suficientes? Olha, é importante esclarecer isso, é um dado importante, porque eu me lembro bem, no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, pessoa por quem eu tenho respeito, pela sua dimensão intelectual e até pela relação fraterna e respeitosa que nós temos, mas eu me lembro bem reportagens, né, dos meios de comunicação mostrando a Polícia Federal totalmente impossibilitada de agir, faltando gasolina, né? Nós nos lembramos bem também de um procurador, um representante do Ministério Público, que entrou para a história como engavetador, né? Então o que nós tivemos do governo Lula? Total condição de trabalho para a Polícia Federal. Termos de salário, aumento de efetivos, condições de trabalho, equipamentos, independência de ação. Total independência para o Ministério Público. Sempre o escolhido foi o primeiro da lista, numa deferência e num respeito ao Ministério Público. Criação e implantação da CGU, da Controladoria Geral da União, que vem cumprindo um papel muito importante, né? Então, houve também uma contribuição importante nesse sentido. Né? Muito que nós estamos apurando hoje no Brasil, estamos fazendo porque foram dadas condições ao Estado brasileiro, à Polícia Federal, ao Ministério Público, à CGU, ao próprio Poder Judiciário para cumprir essas funções. Eu acho fundamental, Jonathan, que nós fazemos no Brasil a reforma política, no sentido de acabarmos com o financiamento privado, sabe? Estabelecermos novas regras, por exemplo, essas alianças eleitorais, né? Deputados, por exemplo, as coligações. Você vota num partido, elege outros, né? Assim, eu acho inadmissível. Se tem muitos partidos, que eles mostrem a sua cara, que eles se apresentem para a população. Você é favorável à cláusula de barreira? Não, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Mas se não tem a cláusula de barreira,
tem que ter pelo menos o fim, né? ou dificuldades mais claras para as coligações, especialmente para as coligações no campo das eleições proporcionais, que são as eleições para o poder legislativo, né? Essa questão de suplente de senador é outra vergonha. Minas Gerais hoje tem 2 suplentes, um é o segundo suplente representando o nosso estado, e nós sabemos que muitas vezes o suplente é colocado ali para financiar o titular. Assim, nós sabemos disso, ou por razões de interesse pessoal, regional. Então eu acho que algumas questões devem ser enfrentadas. Eu acho que é um bom momento. Acho que o Partido dos Trabalhadores deve dar todo o apoio, entrar firme, inclusive buscar uma integração com outros atores importantes, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que estão nesse processo, já estão mobilizando várias entidades importantes da sociedade. Eu acho que é hora de nós criarmos uma consciência no país e fazermos uma reforma política, né, priorizando uns 4 ou 5 pontos fundamentais, tendo como ponto básico, primeiro, a ética, a transparência, a desprivatização do Estado brasileiro. Isso passa pelo fim do financiamento privado das empresas. E aqui eu tenho um ministro do Supremo Tribunal Federal também que está nos devendo. É preciso cobrar também, com todo o respeito, do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, por que ele engavetou aquela medida que estava sendo votada no Supremo Tribunal Federal, proibindo a contribuição de campanhas. Já tinha 5 ou 6 votos a favor, quando o ministro Gilmar Mendes pediu vistas. Então, acho que, né, essas questões têm que ser bem esclarecidas, porque eu acho que o fim do financiamento privado, das empresas, né, clarear, exigir campanhas mais modestas, mais claras, mais transparentes, né, onde os candidatos têm uma relação mais direta com as pessoas, com a população, eu acho que são questões fundamentais para nós recuperarmos a credibilidade da política no Brasil. E recuperarmos a credibilidade da política é fundamental, porque a política, a gente gosta dela ou não gosta, ela faz parte da nossa vida. Se nós vivemos em sociedade, se nós convivemos uns com os outros, nós temos que pensar na nossa vida coletiva. Aí é a questão do trânsito, é a questão da circulação de pessoas e veículos, é a questão da segurança, é a saúde, é a educação. Como nós vamos pensar essas questões coletivas fora da política e fora do Estado? Não tem jeito. Deputado, muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Sucesso no mandato. Muito obrigado. E a você que nos assistiu, um abraço. Até semana que vem com mais um Inconfidências. Muito obrigado.